começando o Notícia Entrevista e eu quero fazer uma pergunta muito importante para você de casa. O que você está colocando no prato dos seus filhos? Que lanchinho você está colocando todos os dias na lancheira dos seus filhos? O que eles têm comido no final de semana? Como é que está a alimentação deles? Hoje o programa é muito importante. A gente vai falar sobre alimentação infantil e como torná-la cada vez mais saudável. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, divulgado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que 80% das nossas crianças, das crianças brasileiras, se alimentam com alimentos ultraprocessados. O que é isso? Bisnaguinha, chocolatado, bolacha recheada, salgadinho e tantas outras coisas que ao longo da vida vão gerando o quê? Falta de saúde, né, gerando algumas doenças, obesidade, seletividade alimentar e tantas outras coisas. Por isso, para nos ajudar a manter a alimentação dos nossos filhos mais saudável e também, olha, uma coisa que é tão difícil, lanchinho para a escola saudável, isso dá uma dor de cabeça. Está ao meu lado a nutricionista Cleonice Badi, que é aqui da clínica de terapia renal de Americana também. Prazer, eu sou a Cleonice Badi, nutricionista aqui do Centro de Terapia Renal de Americana e Santa Bárbara. Temos duas unidades. Duas unidades, nós estamos na de Santa Bárbara. Primeiro, obrigada por receber a gente aqui e trazer tanta informação, né, informação tão necessária, que é cuidar da alimentação dos nossos pequenos, que não é fácil, é uma batalha diária. Bom, eu que agradeço essa oportunidade e, na verdade, quando nós falamos em cuidar da alimentação dos pequenos, nós estamos falando dos nossos futuros adultos, Sim. né? Então, é muito importante. Tudo que a criança comer, consumir nessa fase, vai dizer a qualidade de vida dela na vida adulta. Como a oferta, né, é tão grande, a gente vai no mercado e tudo muito colorido, parece muito apetitoso, a criança vê, a criança quer, a criança vê o amiguinho comendo na lancheira da escola. Como a gente manter o nosso posicionamento sem parecer severa demais, ruim demais, mas ao mesmo tempo não deixando a criança passar vontade? É tão complexo? É muito complexo. Porém, o que eu vejo, os pais hoje, eles têm um amor, têm um carinho muito grande pelos filhos. Então você planeja o filho entrar na faculdade, o filho fazer uma especialização, você desenha o futuro desse filho. Mas e a saúde? Quando o pai se deixa levar por essa propaganda, ele está pensando na saúde? É preciso pensar nos nossos filhos, na saúde, na longevidade. Ele não vai para a faculdade se ele não tem uma alimentação saudável. Ele não vai ser um excelente profissional se ele tiver que lidar com doenças. Hoje nós temos muitos tratamentos? Temos. Eu não gosto de falar, olha, é proibido, seu filho não pode comer. Até porque isso gera mais interesse na criança. Gera mais interesse. Eu acho que é diferente. A família constrói a base alimentar dela, a família é o exemplo. O filho tem orgulho do pai, a filha tem orgulho da mãe, quer imitar ações e atitudes. Então, se esses pais têm uma alimentação saudável, a família se reúne para fazer as refeições, essa criança vai ver os outros alimentos no mercado, vai ver os amiguinhos comendo no lanche da escola, ela tem uma curiosidade, mas ela já criou um hábito alimentar diferente. Então, isso é muito importante. E me fala uma coisa, quais os problemas? A gente falou, né, que aumenta as chances da criança ter mais problemas de saúde. Quais os problemas de saúde que a criança pode vir a ter na fase, né, na infância e depois desenvolver na fase adulta, relacionado à má alimentação? Para falar de má alimentação, eu gosto primeiro de falar de papila gustativa. Eu gosto de explicar sobre as papilas gustativas. Legal. Na nossa língua, nós temos ondulação, que são as papilas gustativas, para a gente conseguir identificar o sabor do alimento. Doce, azedo, salgado, tá? Entre outros. A gente tem 5 sabores. O que acontece? Quando eu consumo um alimento ultraprocessado, o que é um alimento ultraprocessado? É aquele alimento que ele tem excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de corante, excesso de conservante e de alimento propriamente dito, ele tem praticamente nada. Ele foi preparado para viciar. Assim como uma bebida, uma droga, ele é preparado para te viciar. E o que esse alimento faz? Ele acaba viciando nossas papilas
gustativas. Então você perde um pouco da sensibilidade. Você só vai sentir o sabor se for um açúcar extremo, entendeu? Você vai sentir o sabor se for um salgado extremo. Como nós temos alguns salgadinhos, os de pacote, que quando você consome, não solta o pelinho que a gente fala, ai, soltou aqui, queimou o céu da boca. Queima, machuca. De tão forte que é. De tão forte o nível de sódio que é. Só que para criança que come isso com frequência, vai viciando, é um dano. E quando você altera as papilas gustativas, você começa a se viciar nesses alimentos, que é comer todo dia, e vai desenvolvendo doenças. Na infância, vai aparecer a obesidade infantil, vai aumentar a predisposição para desenvolver alergias e intolerâncias alimentares, porque são alimentos que eles não foram preparados para que a gente consumisse com tanta frequência assim, entendeu? E para adolescência, idade adulta, ou até mesmo crianças mesmo, já vi crianças com triglicérides alterado, diabetes, que tem um aumento muito grande de diabetes, hipertensão. E enquanto nutricionista da área renal, atuante numa clínica de hemodiálise, qual que é o alerta que eu venho trazer? Que essa alimentação na infância vai te encaminhar para o acesso a uma hemodiálise na idade adulta. Muitas pessoas não tiveram essa informação quando mais jovens, porque a propaganda é muito grande, principalmente no caso dos diabéticos. Quantos alimentos light, diet? Olha, eu tomo refrigerante diet, que não tem problema? Tem. O refrigerante diet consumido todos os dias tem problema sim, porque ele vai mexer na papila gustativa, ele tem corante, o refrigerante acidifica o sangue. Se acidificar meu sangue, eu também vou ter uma predisposição para desenvolver um câncer. Tem tudo isso, tá? Então, hoje, os pais que têm oportunidade de ter acesso às informações, saia daquela posição, ai que dó, meu filho não vai comer todo dia, Saia da posição da dó, olhe com amor, olhe com carinho. Não, eu estou pensando na longevidade, eu estou pensando na qualidade de vida dele. Eu não vou contribuir para que na idade adulta ele já comece a fazer outros tratamentos de outras doenças, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que é obesidade, diabetes e hipertensão, tá? E hoje, o que mais ingressa pacientes na hemodiálise? Diabetes. Diabetes é a primeira que ingressa pacientes na hemodiálise e em seguida hipertensão. E o número de pessoas fazendo tratamento de hemodiálise é muito crescente, muito crescente. Verdade. Hoje, tem aumentado, então você... Tem aumentado. Você trabalha nessa área já há quantos anos? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Ao longo desses 13 anos você percebeu um aumento? Um aumento muito grande. Olha, o censo 2022 nos mostra 150 mil pacientes em tratamento de hemodiálise. É muita coisa. E por que eu estou fazendo esse alerta? Alguns pais vão falar, nós estamos falando de alimentação infantil, mas é aqui que inicia a prevenção. É aqui que o cuidado começa, porque são 150 mil pacientes em hemodiálise e para sair da hemodiálise, somente através de um transplante. Tá? Então precisa ter esse alerta, esse cuidado, por isso que eu agradeço essa oportunidade de falar, até porque a doença renal ela é silenciosa. Verdade, quando a gente descobre já está no... É silenciosa, todo mundo acha assim, nossa, eu tô com dor no rim, eu tô com problema no rim. Dor no rim é quando você tem areinha e pedra no rim. E esses alimentos ultraprocessados, eles vão causar a pedrinha no rim, vai causar areinha no rim, vai ter dor. Tudo bem, vai causar hipertensão, daí você vai ter sintomas de pressão alta, diabetes, sintoma de diabetes. Mas quando inicia uma falência de rim por causa do diabetes ou da hipertensão, você não sente nada. Não deixa de fazer xixi. Não dá dor, não dá dor, nada. A maioria das pessoas descobrem quando passam pelo médico por náusea, por vômito, um sintoma que ninguém associa ao rim, e aí já precisa fazer hemodiálise. E o que mais me assusta nesse tempo que eu estou na clínica, porque a característica dos pacientes ingressando foram mudando. Primeiro, a gente tinha os pacientes mais idosos. Hoje você tem jovens, você tem mulheres em idade madura, por isso que é importante cuidar da alimentação. E eu falo, pode, só não pode fazer o tal do dia do lixo, que é de cedo até a tarde, comendo alimentos que não são indicados. Escolha uma refeição. Escolher uma refeição, nessa refeição você come algum alimento diferente e depois volta para a rotina. O que eu indico de trocas
saudáveis. Então a gente tem o famoso achocolatado que vem na caixinha, né? Sim. Troque esse achocolatado que vem na caixinha pelo leite preparado em casa com cacau em pó. É melhor. É melhor. Você vai usar o cacau em pó. Cacau em pó, ele dá um sabor gostoso. E o cacau em pó já tem estudos mostrando que ele é antioxidante. Então, ele vai ajudar na saúde. Mas nessa transição, que a criança está acostumada com o leitinho da caixinha, super doce, ela vai trocar pelo cacau em pó. Que não tem. No começo vai... A princípio, a mãe até pode colocar uma quantidade pequena de açúcar e vai reduzindo. Por isso que é legal. Procura um profissional nutricionista que vai te orientando como fazer essa redução. O que você pode colocar ali junto para poder bater junto com esse leite, com esse cacau, para deixar um sabor mais adocicado. Lembrando que essas papilas gustativas, elas já estão viciadas. Então, às vezes, a criança vai negar, mas não é porque ela está fazendo birra. É porque ela não entende, ela não consegue reconhecer sabor, né? Fica tudo muito monótono para ela. É onde os pais precisam ter bastante paciência, bastante carinho, para poder ir fazendo essa mudança. E, novamente, reforço, os pais também precisam ter uma alimentação saudável. A gente precisa ser exemplo, criança é esponja, inclusive na forma como a gente se alimenta, eles se espelham, né? Sim, aí o presunto e a mussarela, né, que é um nível de sódio altíssimo, né, vai contribuir para a retenção de líquido. Presunto e a mussarela, eu faço um franguinho desfiado. Entendeu? Eu tô levando uma proteína. Qual é o objetivo de ter o presunto? Proteína. Então, eu vou fazer um franguinho desfiado, eu vou temperar esse franguinho e vou colocar no meu lanche. A bisnaguinha, o que eu tenho que entender da bisnaguinha? A bisnaguinha, ela fica na prateleira do mercado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ela não estraga. Ela não mofa, entendeu? Não acontece nada. Alguma coisa estranha tem aí. O que tem ali, não é verdade? O que tem aqui nessa bisnaguinha? Então eu vou pegar um pão, uma padaria que faz um pão artesanal, aquele pão que se eu não deixar na geladeira, ele vai estragar com facilidade. Então trocar por talvez um pão francês, daqueles pães que são feitos na padaria mesmo, isso é uma boa opção. Então, o pão francês, ele ficou vilão por muito tempo. E eu falo assim, o que acontece? O pão francês, se você pegar ele cedo na padaria, à tarde, ele já estragou, ele tá seco, ele tá duro, porque a quantidade de conservantes ali é menor. Então, eu não tô pensando aqui em valor calórico, eu tô falando em qualidade, diminuir conservante. Só que eu vou levar o pão francês puro? Não, eu vou colocar nesse pão um franguinho. Quando eu coloco uma proteína, né, de alto valor biológico, eu vou retardar a velocidade de absorção do carboidrato desse pão. Então, eu vou diminuir o índice glicêmico, tá? Outra coisa, o suco industrializado, suco de caixinha, vou enviar fruta, né? Vou conversando com meu filho, vou vendo qual fruta que ele gosta mais. Agora, tem uma coisa que é insubstituível. O quê? Água. Ah, sim. Água. Gente, a água é insubstituível. Por isso que eu tô falando, leve a fruta e leve a garrafinha de água. Estimule essa criança a tomar água. Precisa. Quando você dá o suco super doce, você dá geleinha, você não estimula a criança a tomar água e nem a sentir o sabor da fruta. Verdade. A gente vai pro intervalo rapidinho, tenho mais perguntas aqui, ela tem mais dicas importantíssimas, então não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com Notícia Entrevista. Hoje ao meu lado está a nutricionista Cleonice, que está ajudando a gente a deixar a alimentação dos nossos filhos mais saudável, tanto em casa quanto na lancheira escolar, que às vezes para muita gente é o mais difícil, um desafio. A gente terminou o bloco anterior, você comentando da importância da criança levar água para a escola, mas Cleo, como que a gente estimula as nossas crianças a beberem água, a tomarem água? Sabe que essa pergunta é muito frequente e tem uma dica. Primeiro, que todos da família devem tomar bastante água. Não ter na geladeira garrafinhas de refrigerante, de suco, já estimula a criança a procurar água. E a principal dica é acordar de manhã, antes de fazer o café da manhã ou qualquer refeição, todo mundo da família tomar um copo de água em jejum, que é o primeiro alimento que você vai mostrar para o seu organismo, é o primeiro alimento que vai emitir sinal para o cérebro. A água, ela ajuda o sangue a circular melhor no organismo, melhora a oxigenação, então assim, é muito importante. A dica é, acordou, um copo de água em jejum. Um copo de água, temperatura ambiente mesmo. Isso, temperatura ambiente, Nadine, muito obrigada, lembra? Temperatura ambiente. Tá. E agora, imunidade.
fala pra gente algumas dicas de alimentos que melhoram a imunidade da criança, porque em fase escolar a criança tá sempre gripada, sempre com, né, amidalite. Como que a gente pode ajudar elas com isso? Tá. Imunidade. Então, eu não gosto de falar assim de um alimento em específico. Certo. Esse é o salvador. Certo. Existe um conjunto. Primeiro, precisamos voltar a consumir arroz e feijão. Tá? O arroz e feijão é uma combinação maravilhosa e perfeita, que tem sido esquecida. Tá? Feijão é fonte de ferro, é fonte de fibra, dá saciedade. Ter a carne, que são as carnes in natura, não as carnes processadas. Processadas seriam as linguiças, os nuggets, salsicha. Não, é a carne mesmo. Carne moída, carne cozida, carne assada, legumes e verdura. Depois nós temos iogurte. O iogurte, 2 ingredientes, tá? Tem a coalhada seca, que vai ajudar na imunidade. A gente também tem a kombucha. Já ouviu falar da kombucha? Já, é uma delícia. E substitui refrigerante. Porque tem o gás, né? Ela tem um gazinho e tal. E o que é legal, você não vai tomar à vontade, né? Tem até uma orientação de consumo, mas é super interessante. E esses alimentos vão trabalhar na melhora da imunidade, né? Eles vão deixar esse corpo mais fortalecido para poder aguentar os desafios do dia a dia. E sempre introduzindo fruta, né? A criança sentiu uma fominha, uma frutinha. E hoje a gente até fala, não precisa dar a fruta só a fruta isolada. Você dá a fruta, dá mais um alimento junto. Não precisa ser só a fruta. Tem as nozes, tem a castanha. Que também é muito bom, né? Muito bom. Eu gosto do bolo caseiro, que também entrou em desuso, porque as pessoas compram o bolinho individual industrializado. Isso. Pessoal, pega lá e vai ver quantos ingredientes tem numa receita de bolinho. Você pega na informação nutricional, depois vem os ingredientes ou composição nutricional. É muito ingrediente desnecessário. Se você faz um bolo em casa, você não quer fazer com farinha de trigo, troca a farinha, coloca a fruta, põe cacau em pó. E também tem uma dica super interessante para as mães. Não sei se vocês conhecem o aplicativo Desrotulando. Já ouviu falar? Ele é ótimo, Desrotulando. Tem um aplicativo e tem o Instagram Desrotulando. Lá elas são profissionais, engenheiras de alimentos, nutricionistas, elas pesquisam quais são os alimentos que não vão trazer danos para a saúde. Aqueles alimentos que têm a nota mais próximo de 100 ou 100 são os melhores alimentos, que eles não têm nada assim de conservantes, nada de aditivos. E mais próximo de 0, 40, 20 são os mais danosos. Eles até fizeram uma postagem esses dias falando de lanchinhos para a escola que você pode encontrar em lojas, né, das embalagens fechadas, mas que não tem toda essa carga de açúcares e gorduras. Que legal. Tá? É super interessante. Quem puder entrar e acessar, ajuda bastante. Para ter no momento de emergência, né? O ideal são produtos feitos em casa, como você falou, bolinho, né? Sim. A coalhada, a criança levar a coalhada, um iogurte, bolinho caseiro, suco caseiro também é legal, de fruta. O suco, eu gosto do suco, do açúcar, né? Mas eu gosto do suco, mas de forma assim, bem, olhar com carinho, porque daí a criança começa muito pro suco e esquece de sentir o sabor da fruta. Aí coloca o suco, aí ela não quer tomar água, então ela quer colocar um açúcar. Tá? Então tem que ter esse olhar para não estimular muito o suco e esquecer da água. Entendi. Tá bom? Legal, muito bacana. Então fazer essas pequenas trocas, né, ao longo do dia, ao longo da semana, para a criança ir desviciando as papilas gustativas. Isso mesmo. E a família ter esse amor, ter esse carinho e pensar que ela não está privando o filho dela de nada. Não estou privando meu filho, não estou excluindo nada. Muito pelo contrário, eu estou pensando em qualidade de vida, longevidade, eu estou pensando em ter um jovem saudável, um adulto saudável. Sim. A Cleo é mãe também, né? A filha dela é um amor, já tive o prazer de conhecer a Aline, ela é um amor. E elas criaram, você comentou sobre a coalhada, vocês criaram, vou dizer que é um projeto, né? Porque não é um projeto muito bacana de coalhadas. E eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto, o porquê, como que ele nasceu, como que funciona. Tá. É o Coalhadas da Nutri, tá? O Coalhadas da Nutri nasceu do desejo de uma profissional. Eu sou nutricionista, né, apaixonada por alimentos, e eu queria um produto que eu pudesse prescrever para todos os pacientes que eu atendo. E eu sempre escutava em consultório: nossa, você passa algum alimento, mas isso não é gostoso, porque a papila gustativa está viciada no ultraprocessado. Eu falei, preciso desenvolver um alimento que seja saboroso, que seja atrativo, gostoso e que contribui para a saúde e para a qualidade de vida. Então, daí nasceu o Coalhadas da Nutri.
A coalhada é feita com leite A2. O leite A2 é o leite que tem a caseína mais próxima do leite materno. É o leite antes da mutação genética. E ele foi classificado pela Anvisa como alimento funcional. Alimento funcional é aquele que, além de nutrir, previne doenças. A coalhada, ela é considerada um probiótico natural. Então, a minha coalhada é feita por fermentação lenta, através de temperatura controlada. Por isso, ela tem quebra da enzima lactase. Então, até intolerantes leves à lactose podem consumir. Que bom. Lembrando que, por ser um probiótico natural, ela vai melhorar imunidade, ela vai melhorar funcionamento intestinal, melhora o HDL, que é o colesterol bom, previne problemas de coração e traz saciedade, porque a coalhada também é fonte de proteína. Então, se eu for comer uma fruta, coloco uma coalhada, entendeu? Eu vou fazer um patê de frango para o meu filho pôr no pão. Eu vou usar uma maionese industrializada? Não, eu vou pegar o frango, desfiar e vou misturar a coalhada. E por ser feita com leite A2, ela é muito leve, ela é suave, de baixíssima acidez. E todos os recheios da coalhada são de produção artesanal, para trazer essa característica, voltar para a alimentação caseira. E até uma dica para os pais. Meu filho está com dificuldade de aceitar a mudança na alimentação. Puxa esse filho para a cozinha. Vem comigo, vamos no mercado comprar alguma coisa, vamos pesquisar uma receita. Ele vai fazer junto a receita com a mãe, com o pai. Estimula, Estimula. Então, a hora que ele preparar uma receita, que ele vê o resultado, e não se preocupem com a bagunça na cozinha que vai ter e é necessária. Bagunça um pouquinho de bagunça é vida. Ele se sente empoderado. Então, ele come aquele alimento que ele preparou. Também é uma forma de você conseguir trazer a criança para uma alimentação saudável. Muito legal, isso, muito bacana. Quem quiser mais informações da coalhada, tem o Instagram, né? Isso. Coalhadas da Nutri. Isso, @Coalhadas da Nutri. E você também tem o Instagram que você passa dicas, não é? De nutrição. Isso. Aí tem o meu Instagram, que é @NutriRenal Cleonice Bardi, e o Instagram aqui da clínica, que é o @Centro de Terapia Renal Americana ou Centro de Terapia Renal de Santa Bárbara, que também vai ter vídeos, vai ter dicas falando sobre alimentação saudável e como prevenir a doença renal. Muito bom. Muito obrigada, viu, por trazer tanta informação, um tema que é tão importante que muitas vezes a gente na correria do dia acaba negligenciando, mas que a gente tem que voltar esse olhar e trazer cada vez mais alimentação saudável, né? Alimentos saudáveis para as nossas crianças, porque como você falou, vão ser os adultos lá da frente, lá no futuro, que a gente não quer que faça tratamento renal e não tenha, porque não é fácil, né? Você convive todo dia, sabe que não é fácil. É um desafio. Eu falo que fazer o tratamento não é o fim, né? É a oportunidade de seguir e continuar a vida. Mas muda a rotina da família, muda a rotina do paciente e a gente sabe que hoje pode se evitar. Por isso que é importante ter uma alimentação saudável. Eu agradeço meu nome, em nome da clínica. É muito importante ter esse momento, essa voz de fala, para poder trazer esse alerta para toda a população. E o programa vai ficando por aqui, mas você continue ligadinho na nossa programação e logo mais a gente volta com um novo tema para você. Até mais!